nacional brasileiro, né? E lembramos ontem do jogo do Brasil com a Coreia do Norte. Uma coisa que chamou a nossa atenção no jogo de ontem, para falar a verdade, depois do jogo do Brasil, quando o técnico da nossa seleção, o Dunga, falou com os repórteres sobre o resultado do jogo. 2-1, né? E o Dunga falou o seguinte: olha, tá bom, vencemos, né? Mas nós queremos mais. Podemos dizer que a formatura é o momento dessa vitória, não é verdade? O fim de uma etapa concluída, uma meta alcançada. Mas, como o Dunga também ontem disse, né, tá bom, mas nós queremos mais. Eu acho que é o desejo que está no coração de vocês também hoje, formandos nos cursos de pedagogia e gestão de negócios imobiliários. Uma meta alcançada, mas nós queremos mais. Gente, no momento da nossa formatura pensamos, puxa, finalmente é uma etapa concluída, mas e agora? É importante que a gente lembre disso também. E agora? Depois da formatura, no mercado de trabalho, emprego, será que é uma opção continuar os estudos? Uma pós-graduação, talvez? O que o futuro nos reserva? Será que serão águas tranquilas na minha vida profissional? Ou será que em algum momento vão haver tempestades também? Queria lançar um desafio para vocês hoje. Tem um livro que eu gosto muito, um livro de um escritor chamado Philip Yancey. Ele escreveu junto com um médico chamado Paul Branch. E o nome desse livro é Feito de Modo Especial e Admirável. E uma ilustração que está no final deste livro é uma ilustração que eu gostaria de compartilhar com vocês também neste momento. Diz esse escritor cristão que, num determinado momento da história, né, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, alguns alunos alemães foram chamados para ajudar na reconstrução de algumas cidades que haviam sido destruídas na Inglaterra pelos bombardeiros da Força Aérea Alemã. E uma dessas construções que seriam refeitas seria de uma catedral. E na frente dessa catedral havia uma estátua de Jesus com os braços abertos. E nessa estátua estaria uma inscrição, né, teria uma inscrição do texto de Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E essa catedral, também essa estátua, havia sido destruída pelos bombardeiros alemães durante a Segunda Guerra. E então aqueles alunos foram, estudaram fotos antigas daquela construção quando ela ainda estava de pé, e trabalharam na reconstrução daquela catedral, trabalharam na reconstrução daquela estátua. E em determinado momento daquela reconstrução, eles tiveram um desafio em relação à estátua, à reconstrução daquela estátua. Estavam faltando as mãos da estátua. Elas tinham sido pulverizadas pelas bombas que foram jogadas. E naquela etapa, então, da reconstrução, os alunos se reuniram e se perguntaram: e agora? O que nós vamos fazer? Depois de algum tempo, então, esses alunos decidiram manter aquela estátua de Jesus assim como estava, faltando as mãos. E a inscrição que foi colocada naquela estátua a partir daquele dia foi a seguinte: Jesus não tem mãos a não ser as nossas. É lógico que nós sabemos que Jesus tem mãos. Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador. Ele continuamente coloca as suas mãos sobre nós, nos abençoando e cuidando de nós, nos suprindo em nossas necessidades na vida. Mas essa ilustração mostra o seguinte: onde nós estamos atuando,
Jesus pode atuar conosco. Nós somos as mãos de Cristo, ali onde nós exercemos a nossa vocação profissional, no sustento de nossos familiares, no trabalho dedicado em amor ao nosso próximo, na maneira ética com que exercemos a nossa profissão, na construção de uma sociedade melhor. E esse é o desafio que nós deixamos para vocês hoje. Sejam as mãos de Cristo, ali onde vocês estão. Ajam com amor, ética e dedicação no seu trabalho como profissionais a partir de agora. E tenham a certeza também do amor de Deus, revelado no Salvador Jesus Cristo, guiando e dirigindo as vidas de vocês. Para concluir, eu queria fazer uma leitura bíblica, eu queria que vocês guardassem no coração de vocês essa leitura. É o texto do livro de Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo com que o nosso corpo e nossa mente queria. Sim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos com união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Por estarem unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de Deus. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos preparou, nos criou, para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Que direção seguir a partir de agora? Uma nova meta, novas metas na vida serem alcançadas? Que nós possamos ter a certeza de que Cristo nos dirige nessas novas metas, nos dando novos rumos e nos fazendo alcançar novos objetivos. O resultado está bom, mas nós queremos mais. Amém.